Efésios capítulo 5, versículos 15 e 16. Enquanto ela no projeto, eu leio aqui. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Amém? Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, como loucos, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Em algumas traduções, remir o tempo, ele tem um sentido de aproveitar as oportunidades. Então, Paulo aqui ele está escrevendo para a igreja de Éfeso, ele está dando alguns conselhos para os irmãos de Éfeso a como viver em comunidade. A cidade de Éfeso, na época, segundo alguns estudiosos, era a segunda cidade mais populosa do mundo. Era uma correria lá naquele lugar. Então, assim, lá você tinha muitas opções de diversão, de trabalho. Era como se fosse uma São Paulo dos dias atuais, uma Nova York. E muitas das vezes, assim, nós estamos vivendo em cidades grandes, embora eu já seja uma cidade um pouquinho menor, mas nós muitas das vezes somos afetados pelo que acontece nas cidades grandes. Nós estamos do lado de São Paulo, muitos de nós moramos aqui, mas trabalhamos em São Paulo. E a correria do dia a dia, muitas das vezes, acaba, engolindo a gente de tal forma que a gente olha e a gente não consegue saber para onde a gente vai. Não é verdade? Quantos aqui, muitas das vezes, já se pararam e perguntaram: nossa, parece que o dia passou tão rápido. Não é assim? Parece que o dia passou tão rápido. Só que essa afirmação, ela carrega dentro de si, muitas das vezes, algo que acontece e às vezes a gente não tem percebido. É o fato de que o dia passou rápido, o pôr do sol chegou e a gente não foi produtivo como deveríamos ser. É como se a gente não tivesse tido tempo de fazer aquilo que a gente precisava fazer, todas as coisas que a gente precisava fazer. Então, nesse cenário, Paulo ele está orientando então os irmãos em Éfeso a como viver de maneira sábia no meio de uma cidade grande, no meio da correria daquela cidade. E obviamente ele estava falando, quando ele fala que os irmãos de Éfeso deveriam viver buscando a sabedoria e aproveitando as oportunidades, ele estava falando sim de como viver, de como conviver com as demais pessoas daquela cidade, de como se portar com as pessoas naquela cidade, haja vista que aquela cidade também era uma cidade pagã. Embora a igreja de Éfeso estava crescendo muito, o evangelho estava se propagando ali naquela região de maneira bastante satisfatória, mas ainda era uma região bastante pagã, com bastante templos dedicados a deuses pagãos. Então o que acontece? Então, quando Paulo está orientando os Efésios, ele está dizendo: olha, vocês precisam se portar diante deles com bom testemunho. E vocês precisam aproveitar cada oportunidade que Deus dá a vocês de propagar o Evangelho, de mostrar realmente, que a luz de Cristo pode transformar a vida de pessoas. Só que eu acredito também que essa orientação ela era muito mais abrangente. Quando Paulo está falando: olha, Efésios, meus irmãos de Éfeso, vocês precisam viver como pessoas sábias, remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade. Ele está falando não somente de você testemunhar, de você se manter firme diante de um cenário idólatra como era aquela cidade, mas também de aproveitar o tempo para si. Paulo ele queria que os irmãos de Éfeso aproveitassem o tempo, cada oportunidade que Deus havia concedido para eles, estava concedendo para eles. Porque quando nós estamos imersos em muitas responsabilidades, nós temos dificuldades de conciliar e fazer os projetos avançarem. Quando a gente tem muita responsabilidade na nossa mão, a gente não consegue conciliar, a gente se vê perdido. A gente não sabe nem por onde começar, não é verdade? E como isso nos frustra, porque parece que chega no final do dia
dia e tudo que a gente começou parece que está inacabado. E Deus, Ele nos chamou para completar tudo aquilo que Ele tem colocado nas nossas mãos para fazer. Amém? Então, remir o tempo no dicionário significa resgatar, adquirir novamente. Porque é como se a gente estivesse perdendo o tempo. É como se o tempo estivesse governando sobre nós. Sabe, se a gente parar para pensar, nós não estamos exercendo autoridade sobre o nosso tempo, sobre as horas que Deus nos deu para cada um de nós. Muito pelo contrário, nós temos sido reféns do tempo. E chega no final do dia, no final da noite, a gente para e a gente fala: nossa, eu não fiz nada do que eu deveria ter feito. Eu não concluí nada do que eu deveria ter concluído. Então, o remir, se você está anotando, ele tem o significado de ter poder sobre o nosso tempo, de resgatá-lo e de usá-lo com sabedoria para as coisas que são verdadeiramente prioritárias. Remir o tempo é isso, é a gente ter um poder sobre o tempo, não mais viver refém deles. Não mais viver refém desse tempo. E ter poder sobre o tempo é usá-lo com sabedoria para fazer aquilo que a gente foi chamado para fazer. Amém? Para fazer aquilo que é prioridade. Porque o que acontece? Muitas coisas são legítimas, muitas coisas são necessárias, em todas as áreas das nossas vidas. Só que nem todas são prioritárias. Muitas coisas são importantes, muitas coisas são legítimas, mas poucas são prioritárias. Então a gente precisa entender, para viver melhor, para viver remindo o nosso tempo, para a gente aproveitar as oportunidades, a gente precisa entender o que é prioridade. Qual é a prioridade do Senhor nas nossas vidas, amém? E aí você me pergunta: Antônio, como é então que eu descubro o que é prioridade? Porque parece que tudo é prioritário, né? Vamos lá então. A primeira maneira da gente descobrir o que é prioridade nas nossas vidas se encontra no próprio texto de Efésios, no capítulo 5, no versículo 17. Você consegue projetar aqui, por favor? Amém. Então, como eu descubro o que é prioridade? Efésios capítulo 5, versículo 17. Diz assim: por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. Amém? Essa é a primeira maneira pela qual a gente descobre o que é prioridade nas nossas vidas. Então, uma vez que nós entendemos que nós precisamos aproveitar o nosso tempo, aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá, porque o tempo ele é o maior ativo que nós temos, que Deus ele pode nos dar. Né? Existe até uma frase que diz que Deus ele deposita a mesma quantidade de horas para cada um de nós, né? Então, assim, o maior ativo que nós temos é o tempo. Então, nós precisamos realmente agir com sabedoria, aproveitar esse tempo com sabedoria. Então, a primeira maneira de entender o que é prioridade, já visto que a gente não consegue fazer tudo, é a gente compreender qual é a vontade do Senhor. E compreender, irmãos, é mais do que você entender. Compreender é você ter convicção de qual é a vontade do Senhor para você naquele momento da sua vida. A partir do momento que nós conhecemos e que nós compreendemos, temos convicção de qual é a vontade de Deus para as nossas vidas, a gente já consegue determinar que ela é a prioridade. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, se a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável, ela já se tornou prioridade para mim. Amém? Vocês concordam comigo? Sim. Porque o que é prioridade? A boa, perfeita e agradável vontade do Senhor? Ou a nossa bem intencionada, mas muitas das vezes imperfeita vontade? Então, quando a gente descobre qual que é a vontade do Senhor, o que é que Ele quer que a gente viva,
nesse determinado período de tempo em que estamos, isso se torna a nossa prioridade. É dessa maneira que a gente começa então a administrar o nosso tempo, a gerir o nosso tempo com sabedoria. Quando a gente começa a fazer, a colocar a mão na massa, em relação àquilo que é prioridade, em relação àquilo que está no coração do Senhor. Então, tudo que está no coração do Senhor, para mim, para a minha casa, para o meu ministério, para o meu trabalho, é a minha prioridade no momento. Amém? Só que quando nós falamos, que nós queremos viver a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, nós nos esquecemos que essa promessa ela é condicional. Ela está condicionada ao trecho A do versículo. O trecho A do versículo diz assim, de Romanos 12, versículo 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis então, qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, para que a gente experimente qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, a gente não pode se conformar com este século. A gente tem que nos transformar pela renovação da nossa mente. O que isso significa, Antônio? Significa que a gente não pode se moldar ao padrão do mundo. Sabe, a gente vive num mundo em que nós somos medidos por aquilo que nós conquistamos, pelos lugares onde nós chegamos, pela influência que nós geramos. Nós somos medidos por um mundo dessa forma, por quanto nós produzimos. Só que a palavra do Senhor, ela nos orienta que a gente não deve se acomodar, se mudar neste século. Ou seja, a gente não pode permitir, que as imposições do mundo moderno, tomem espaço na nossa mente, a ponto da gente não perceber qual é a vontade do Senhor, e às vezes até de entender, mas não priorizar. Porque muitas das vezes nós entendemos o que Deus ele quer de nós, Ele requer de nós, só que para tentar ganhar o mundo, para tentar conquistar, quando eu falo ganhar o mundo, eu estou falando de conquistas, conquistas materiais, conquistas pessoais, a gente não prioriza o que de fato a gente deveria priorizar. Então, a gente não deve se amoldar ao padrão desse mundo, mas a gente deve transformar pela renovação da nossa mente. A nossa mente ela precisa ser transformada, e ela só vai ser transformada através da palavra do Senhor. A nossa mente ela só pode ser transformada através do nosso devocional com Deus, do nosso secreto com Deus. Amém? Salmos capítulo 37, versículo 4 diz assim: agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quando o nosso deleite está centrado na vontade de Deus, Ele mesmo se encarrega de cumprir em nós e para nós os nossos desejos. Porque quando a gente se satisfaz no Senhor, os nossos desejos são os desejos do Senhor. Quando a gente entende e compreende a vontade de Deus, a vontade de Deus ela passa a ser a nossa própria vontade. Então a gente não precisa ficar correndo que nem louco nesse mundo aí. A gente só precisa entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Porque a gente sendo inseridos nessa vontade que é boa, perfeita e agradável, Deus ele vai cumprir os desejos do nosso coração. Não tem como errar, não tem como falhar. Se Ele falou que vai cumprir, Ele vai cumprir. Mas nós precisamos antes nos agradar do Senhor. Amém? Então essa é a primeira maneira como eu descubro como priorizar o que é importante. Compreendendo, tendo convicção de qual é a vontade de Deus para a minha vida. Amém? Glória a Deus. Segunda coisa que é importante para a gente remir o tempo, para a gente aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá,
Encontra-se em Eclesiastes, capítulo 3. Nós vamos ler do versículos 1 ao 8. Diz assim: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Versículo 6: tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de coser, de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Por fim, versículo 8: tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Amém? Então existe tempo para todas as coisas e nós precisamos saber disso. Só que existir tempo para todas as coisas é bem diferente de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Porque muitas das vezes nós lemos esse texto e a gente entende: nossa, tem tempo para todas as coisas. Deus quer que eu viva todas as coisas. Só que a gente quer viver isso ao mesmo tempo. E aí eu pergunto para vocês: é possível sorrir e chorar ao mesmo tempo? É possível viver em guerra e em paz ao mesmo tempo? É possível morrer e viver ao mesmo tempo, simultaneamente? Não é. E por que a gente quer fazer tudo ao mesmo tempo? Então, perceba que existir tempo, Deus proporcionar tempo para todas as coisas, é bem diferente da gente querer sair correndo e fazer todas as coisas ao mesmo tempo. E para que a gente entenda de fato e viva isso, entender que existe um tempo determinado de Deus para mim, que é prioridade. Ele quer que eu me envolva nisso, que eu mergulhe nisso. Ele quer que eu viva intensamente essa área da minha vida. Sabe, para que a gente entenda e viva isso, é necessário muitas das vezes a gente falar não para algumas coisas. A gente precisa discernir o momento de dizer não, de dizer sim. Porque o grande problema nosso é que a gente tem dificuldade de falar não. Às vezes, na boa intenção de ajudar, de querer fazer, a gente sai dizendo sim para tudo. Não é verdade? A gente sai dizendo sim para tudo. Mas perceba que até Jesus, ele disse não. Sem dó e sem piedade, Jesus ele disse sonoros não, para quando algumas pessoas queriam colocar responsabilidade sobre a vida dele. E ele entendendo que não era a hora, que não era o momento dele viver aquilo que as pessoas gostariam que ele vivesse, ele disse não. E nós precisamos aprender com o exemplo de Jesus. Se não é prioridade, se não faz parte da vontade do Senhor, se Deus não falou para mim fazer, é não. João capítulo 7, versículos 1 e 9, do 1 ao 9. Diz assim: passadas essas coisas, Jesus andava pela Galileia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Ora, a festa dos judeus, chamada de festa dos tabernáculos, estava próxima. Dirigiram-se, pois, a ele os seus irmãos e lhes disseram: deixa este lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Pois nem mesmo seus
irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho a seu respeito de que as suas obras são más. Versículo 8: subi vós outros à festa, eu por enquanto não. Eu por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não está cumprido. Então Jesus, ele soube dizer não. Ele sabia que não era o momento dele ir para a Judéia em público. A palavra do Senhor diz que num outro momento Jesus ele sobe para a Judéia, mas em oculto. Então Jesus ele disse para os seus irmãos: não, eu não vou. Não é prioritário, não é o meu tempo de ir para a Judéia. Existem outros textos também em que Jesus ele diz sonoras não. Lá em Marcos capítulo 10, versículos 35 e 38, não precisa nem projetar. A palavra do Senhor diz também que num determinado momento 2 discípulos chegam para Jesus e falam: ó, Jesus, a gente vai te fazer um pedido aqui e a gente gostaria que o Senhor atendesse, né? Então nos permita que lá na glória, né, eu sente à sua direita e meu irmão à sua esquerda. E Jesus, ele chega e fala: não, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Não compete a mim. Não compete a mim realizar isso que vocês estão pedindo. Então Jesus, ele também entendeu o poder de dizer não, para que a prioridade de Deus fosse cumprida através do ministério dele. Amém? Então nós precisamos aprender a dizer não para tudo aquilo que não está no centro do coração do Senhor para as nossas vidas. Então o primeiro passo, para que a gente possa viver como sábios, porque quando Paulo ele escreve essa carta, ele fala: olha, vocês precisam viver como sábios e não como nécios, remindo o tempo. É como se ele estivesse dizendo: olha, cada oportunidade que você perde, cada oportunidade que você perde é como se você fosse um louco. Você é louco por perder as oportunidades. Então nós não podemos perder as oportunidades que Deus nos deu. A palavra do Senhor diz que nós temos mais de 8.000 promessas registradas na Bíblia para nós. Obviamente nós não vamos vivê-las todas ao mesmo tempo. Nós precisamos discernir qual é o tempo do Senhor para cada promessa das nossas vidas. Amém? Então, essa é a segunda maneira da gente aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Entendendo que existe tempo para todas as coisas. Mas isso é bem diferente de fazer todas as coisas ao mesmo tempo. Terceira maneira da gente remir o nosso tempo é tirar os olhos do tempo Cronos e colocar no tempo Kairos. Lucas capítulo 5, versículos do 1 ao 7. Antes de ler esse texto, existem dois tipos de tempo. O tempo Cronos, que é o tempo quantitativo, é um tempo que é medido através das horas, dos segundos, dos minutos, dos dias. Existe o tempo Kairos. Esse tempo Kairos, ele é traduzido como tempo oportuno, sabe? O momento certo, exato de se realizar alguma coisa. Então, Lucas capítulo 5, versículos 1 e 7, é um texto bastante conhecido também. Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lado de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão,
pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los, e foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Amém? Glória a Deus. Esse texto me chama a atenção por um fator. Pedro, Simão, ele era uma pessoa muito experiente. Ele sabia que o melhor horário para pescar, que o horário ideal para pescar, era a madrugada. Porém, naquela madrugada, os peixinhos resolveram não passar por onde eles estavam. Os peixinhos talvez estivessem um pouquinho cansados, ou resolveram nadar em outras águas, mas fato é que eles tentaram pescar, e eles pescaram, se esforçaram a madrugada inteira e não pescaram nada. E aí o que acontece? São os imprevistos que nos sobrevêm. Pedro, ele tinha planejado, ele sabia que se ele fosse para o mar, ele ia pescar, porque provavelmente ele fazia isso todas as noites, todas as madrugadas. Só que naquela madrugada, especificamente, os peixinhos resolveram não passar por lá. Daí o que acontece? Pela manhã, enquanto eles já estavam lavando as suas redes, Jesus está ali ensinando a multidão, pede o barco de Simão emprestado para que ele pudesse ensinar a multidão, através se afastar um pouco da multidão para poder ensiná-los. E aí então Jesus fala para ele: vá para águas mais profundas e lance as suas redes. E a resposta de Simão então é: mestre, nós nos esforçamos a madrugada inteira e a gente não teve sucesso, mas sob a sua palavra nós iremos. E aí o texto diz que eles vão para águas mais profundas, e naquela manhã, então, eles pescam, a maior quantidade de peixe, uma quantidade que eles nunca tinham experimentado antes. Eles viveram um tempo ali que eles nunca tinham vivido antes, a ponto do barco quase afundar, e eles têm que pedir ajuda para outros barcos. O que eu entendo com isso? Enquanto Simão ele estava com os olhos no tempo cronos, na madrugada, não, esse é o melhor horário para fazer tal coisa. Quando ele estava com os olhos fixos ali, naquele dia, fatídico dia, ele não conseguiu pescar nada, porque na nossa vida também é assim. Quantas das vezes nós planejamos, nós falamos que vamos começar algo, não é verdade? Só que os imprevistos acontecem, e você não consegue fazer. Você fala: vou começar uma célula. Por algum motivo, alguém adoece, alguma coisa acontece, você não consegue fazer. Você fala: não, hoje eu vou chegar em casa, a primeira coisa que eu vou fazer. Você até muitas das vezes até determina o horário. Não, hoje, das 7 da noite às 8 da noite, eu vou tirar um tempo de oração com minha família, com os meus filhos, eu vou profetizar sobre eles. Só que aí o que acontece? Você cai no trevo de bom sucesso ali. E quando você vai ver, você não chegou na sua casa às 7 da noite. Você chegou às 8h30. E imprevistos acontecem. E aconteceu também na vida de Simão. E aí o que a gente faz diante dos imprevistos? A gente se rende? O que a gente faz quando a gente olha para os ponteiros e a gente vê que a gente não conseguiu tempo suficiente para realizar aquilo que a gente gostaria de ter realizado, aquilo que a gente determinou que a gente faria, um voto que de repente a gente fez com Deus. De repente a gente está fazendo votos com Deus aí, só que o relógio está passando, as horas do relógio estão passando e você não está se movendo, porque você está atolado em outros afazeres, porque você não entendeu o
que é prioritário na sua vida. Então, Simão, naquela noite, ele estava com os olhos fixos no tempo cronos, no relógio, na madrugada. Só que imprevistos acontecem também. Então Jesus vem e fala para ele, tira os seus olhos do tempo cronos e agora coloca no tempo kairos, no tempo determinado por mim. Jesus chega então e fala assim, agora você vai para águas mais profundas. Você vai um pouco mais além do que você foi. E então por ele entender que ele não deveria ficar refém do tempo cronos, mas que ele deveria observar o tempo kairos, o tempo específico de Deus para a vida dele, ele pôde viver uma experiência sobrenatural. Aquele homem que momentos antes estava limpando as suas redes, guardando as suas redes, estava voltando para casa com suas mãos vazias, sem sucesso na sua missão, de repente ele vê o barco cheio de peixes. Que pesca maravilhosa, que experiência sobrenatural. Sabe, muitas das vezes, na ânsia de fazer tudo o que eu gostaria de fazer, não sei se tem alguém aqui como eu. Por várias vezes, irmãos, eu pegava a agendinha lá e colocava, das 6 da manhã às 8 da noite, das 6 da manhã às 8 da manhã eu vou fazer tal coisa, das 9 da manhã às 10 eu vou fazer outra coisa, das 10 às 11 eu vou fazer outra coisa. Só que assim, é impressionante. Chegava em casa um pouquinho mais tarde, parece que a gente o dia inteiro já não conseguia realizar mais. É academia. Tem alguém que precisa fazer academia igual eu? Uns dois só, né? Nossa, vocês estão bem então. É a academia que a gente não faz, entendeu? É aquilo que Deus ele tem nos chamado para fazer. Sabe, talvez você tenha a convicção no seu coração que Deus ele te chamou para ser um líder de célula, para ser um líder de ministério, para impactar pessoas lá fora, para evangelizar, para trabalhar em missões. Só que você está com seus olhos fixos no tempo cronos. E você fala, eu não consigo fazer isso porque nesse horário eu estou fazendo tal coisa. E a gente precisa discernir os tempos. A gente precisa discernir os tempos. Então, enquanto o tempo cronos dizia para Pedro e os seus sócios que o melhor horário para a pesca era a madrugada, mais tarde eles descobriram que o melhor horário para a pesca era o tempo kairos. Era o tempo que Deus falou, vai e faça. E assim como Pedro agiu, nós também precisamos agir. Quando Deus falar para você, vai e faz, esse é o melhor tempo. Esse é o melhor tempo. Então, se você planejou orar com a sua família, com os seus filhos, das 7 às 8, e você caiu no trevo com sucesso, chegou às 8 da noite, seu tempo cronos foi embora, ficou bagunçado, entenda que isso é prioridade do Senhor, e você então passa a orar das 8 às 9. Você passa a orar das 8 às 9, faça aquilo que Deus te chamou para fazer. Não importa o tempo cronos, não importa os ponteiros do relógio. Quando a gente faz isso, quando a gente faz aquilo que está no centro do coração do Senhor, nós estamos vivendo com sabedoria, nós estamos remindo o nosso tempo. Cada um de nós somos chamados para aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Foi como o pastor falou aqui em cima em relação aos casais que se formaram. A decisão deles de se tornarem líderes, de influenciarem outras pessoas, vão determinar quantos casais serão restaurados. E a decisão deles de não participarem desse movimento, de não fazerem isso e se expandirem, vai determinar também quantos casais deixarão de ser abençoados pelo Senhor. Talvez vão determinar quantos casamentos serão desfeitos, quantos filhos serão abalados por conta de um divórcio. Então a decisão, o poder de decisão está em nós. Então Deus ele vem, ele nos faz entender, compreender qual é a vontade dele. Mas quem decide se nós vamos viver esse tempo kairos, o tempo oportuno de Deus, somos nós. Porque ele respeita o nosso livre-arbítrio. Pedro, ele foi sábio. Ele resolveu viver esse tempo kairos.
Ele resolveu voltar para o mar no momento que Jesus falou para voltar. Embora o histórico daquela noite fosse um histórico negativo, fosse um histórico de fracasso, ele confiou que o tempo de Deus era melhor que o tempo dele. Amém? Aleluia. Aleluia. Para finalizar, não enxergo muito bem. O relógio está parado também. Vê se melhora? Amém. Já não enxergo muito bem com o relógio parado. Amém, mas glória a Deus. Para finalizar, então, assim, irmãos, entenda que Deus ele nos chamou para que a gente seja produtivos. Produtivos em todas as áreas das nossas vidas. Produtivos espiritualmente, ministerialmente, no âmbito familiar, no âmbito profissional. Nós precisamos ser produtivos, nós precisamos aproveitar cada oportunidade que Deus nos dá. Mas para que isso se torne realidade, se torne fato nas nossas vidas, a gente precisa entender que a gente vai precisar priorizar o que está no centro do coração do Senhor. A gente vai precisar priorizar o nosso relacionamento com Ele. Porque se existe uma maneira de entender e de compreender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, é a gente se relacionando com Ele, com o dono das ideias, com o dono dos projetos, dos melhores projetos, com aquele que governa sobre o tempo. Porque o que acontece? O nosso tempo, ele é um período indeterminado. Ele é infinito, o tempo é infinito. Mas o nosso tempo, ele é limitado. O tempo que Deus me deu para viver aqui na terra é limitado. Um dia, meu coração vai parar de bater. Um dia, a respiração, o ar não vai entrar mais nos meus pulmões. Então, o meu tempo é limitado. O tempo de cada um de nós é limitado. Por isso que nós precisamos viver de maneira sábia, remindo o tempo. Assim como o apóstolo Paulo aconselhou os irmãos de Éfeso. Amém? Glória a Deus. Remir o tempo é tão importante que a gente só consegue fazer isso quando a gente está debaixo de uma palavra do Senhor, de uma palavra de autoridade do Senhor. Lá no livro de Josué, capítulo 10, a Bíblia fala que Josué está guerreando. Deus havia falado para Josué que ele ia vencer 5 reis do exército inimigo e que Josué não ia voltar sem ele exterminar os seus inimigos. E então a noite começa a cair e isso não tinha acontecido ainda. Então Josué ele ora para Deus e fala, na verdade ele nem ora a Deus, ele já determina: o sol se detenha, a lua e pare nesse vale, e a Bíblia diz que Deus faz o sol e a lua parar para que Josué terminasse a guerra e saísse vencedor da guerra. Então eu sei que nos dias de hoje, provavelmente Deus não vai parar o sol nem a lua para a gente concretizar tudo aquilo que a gente tem determinado no coração. Porque muitas das vezes a gente fala: nossa, eu queria que meu dia tivesse 48 horas. Deus ele não vai parar o sol. Provavelmente ele não vai parar o sol e estender o seu dia. Mas Deus ele vai te capacitar para fazer tudo aquilo que for prioritário, tudo aquilo que for central no coração do Senhor. Amém? Então entenda isso. Por mais que Deus ele não pare o sol e a lua, por mais que ele não estenda o seu dia, ele vai te capacitar para você ser produtivo naquilo que ele chamou você para fazer. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então entenda, irmãos, falando que o Senhor diz, e isso é para nos tranquilizar, porque às vezes a gente fica num afago tão grande, numa ânsia, nosso coração cheio de preocupações em demasia, porque a gente traça planos e parece que os dias estão passando, a gente não está conseguindo realizar. Então, para que você tranquilize o seu coração, 2 Coríntios capítulo 1 diz, versículo 20 diz que para cada promessa do Senhor existe um sim e um amém. Para cada promessa do Senhor para mim, para a sua vida, existe um sim e um amém. Mas nós precisamos discernir qual promessa nós vamos viver nesse determinado momento e priorizar as nossas vidas. Amém? Então, em suma, irmãos,
Não existe gestão de tempo. Não existe gestão de tempo. O que existe é gestão de prioridades. É você entender o que Deus te chamou para fazer, é você entender o que Deus te chamou para viver, e você fazer e viver no tempo que Ele está te chamando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, se você sabe administrar as prioridades, a boa, perfeita vontade e agradável vontade do Senhor para as suas vidas, você nunca mais será refém do tempo. Você vai governar sobre o tempo, você vai exercer autoridade, vai chegar ao final do dia e você vai falar: nossa, como eu fui produtivo. Você vai falar: nossa, Senhor, eu sou grato, porque aquilo que o Senhor confiou nas minhas mãos para fazer, eu fiz. É isso que Deus quer que nós vivamos. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria que você se colocasse de pé e que você fizesse uma oração para Deus. Talvez você se encontre aqui nessa manhã e você fala: nossa, parece que eu estou vivendo dessa forma, parece que eu estou como Pedro, me esforçando, mas eu não estou pescando nada. Eu gostaria que você fizesse uma oração ao Senhor nessa manhã, pedindo para que Ele te dê sabedoria, para que você possa viver os seus dias remindo o tempo, aproveitando cada oportunidade, tanto no âmbito familiar, aproveitando as oportunidades que Deus te dá com sua esposa, com seu esposo, com seus filhos, de viver o sobrenatural do Senhor dentro da sua casa, aproveitando as oportunidades que o Senhor tem te dado nesse ministério, na sua célula, de ser referência para outra pessoa, de ser um testemunho vivo da glória de Deus. Quantas oportunidades Deus tem te dado e você tem desperdiçado porque você não tem priorizado a vontade do Senhor. Nessa manhã Deus está nos chamando, aleluia, para viver as prioridades dEle, para viver a boa, perfeita e agradável vontade dEle nas nossas vidas. Comece a orar ao Senhor neste momento. Levante sua voz, comece a falar para Ele o quanto você precisa de sabedoria, o quanto você precisa voltar